Cansado para aplaudir, então, aplauda, se for para o Senhor é mais forte. Né? Vamos aplaudir o Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém, Ralf. Glória a Deus. Como é que é? Isso. Aqui pode dar glória a Deus, não é falta de educação não, glória a Deus. E é dia de semana a gente está meio moído, né? Mas vamos lá. Glória a Deus. Quantos vieram aqui para ouvir a voz de Deus? Amém? Depois você também pode, foi falado dos convites, não, né? Pode adquirir lá os convites. O diácono Joab já está ali com os convites aí para o dia 13 de julho, tá bom? Em todas as nossas igrejas do Projeto Vida Nova só vão acontecer. A gente já se adiantou, né? Mas ontem já foi definido que em todas as igrejas os cultos serão somente pela manhã, dia 13 de julho. Nós vamos ter um culto aqui muito lindo pela manhã e logo a seguir um grande almoço, aí um churrasco, um direito a carne, né, carne, arroz, farofa, maionese, refrigerante e sobremesa. Poxa, tá bom demais, né? A pessoa, as irmãs não vão fazer comida, já vai sair daqui já na bênção, né? Né, Wallace? Que bênção, né? Glória a Deus. Bom, vamos lá. Vamos nos alimentar, então, da palavra de Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Mateus capítulo 6. Eu tenho refletido esses dias sobre o reino de Deus, sobre o que é o reino de Deus, né? Ou o reino dos céus também, que a Bíblia fala, né? E eu acho que essa reflexão é muito propícia, é muito oportuna nesse momento, assim, porque a gente tem visto, tem ouvido muitas coisas e eu acho que vai ser muito bom isso. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso hoje e quem sabe dar continuidade, a gente poder entrar nisso aí. Muito legal, muito importante isso aqui. Então vamos ver aqui o capítulo 6 de Mateus, versículo 20, começando no 24, que é importante começar no 24, tá? Que diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Quem está falando isso aqui é Jesus, é o Senhor Jesus. Versículo 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir, Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá com todos os seus cuidados acrescentar um côvado da sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Amém? Glória a Deus. Que o Espírito Santo nos ajude. Eu comecei a entender algumas coisas aqui desse texto, até conhecido, né? Mas olha o que eu escrevi aqui, uma coisa interessante. Aquele que prega
desejando ardentemente ouvir a voz de Deus, mais autêntico será, né? Porque quando a gente prega desejando que as pessoas ouçam a nossa voz, não é? Ou agradar as pessoas com a mensagem, é uma coisa. Mas quando nós pregamos, e o próprio pregador, a própria pessoa que está sendo usada por Deus, ela deseja ardentemente, ela deseja ouvir a voz de Deus, também, amém? Ela não está preocupada, eu quero falar, não, eu quero ouvir também. Eu quero falar aquilo que eu tenho ouvido de Deus. E assim, procedendo, mais autêntico o pregador será. O reino de Deus. Você prestou atenção aqui nesse texto que nós acabamos de ler? Por que eu fiz questão de ler o versículo 24? Porque nesses versículos aqui do 19 até o 34, há alguns assuntos aqui, né? Jesus fala do tesouro no céu, o olho puro, os dois senhores, a ansiosa solicitude pela vida, pela nossa vida. Mas é interessante aqui notar no versículo 24, não é, que já ele começa aqui um assunto. Ele vai começar aqui agora um assunto. Qual é o assunto? Esse assunto dos dois senhores, ele está diretamente ligado na continuação aqui. Porque ele diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, né? Mamon, que é, em aramaico, quer dizer riqueza. Não podeis servir a Deus e às riquezas, ou a Mamon. Aí ele vai, no versículo 25, ele continua dizendo assim: por isso, veja como aqui esse início aqui mostra que há uma ligação. Por isso, né, eu escrevi aqui, por isso, por causa disso, em razão disso, vos digo. Aí ele começa a dizer: não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, e assim vai falar, dar o exemplo das aves, dos lírios do campo e tudo mais. Então, a chave aqui nesse contexto aqui é justamente a quem nós estamos servindo, não é? Porque ele diz, no verso 24, ninguém pode servir a dois senhores, não é? Não podeis servir a Deus e as riquezas, ou a Mamon, ou mais especificamente ao sistema que há no mundo, não é? Que faz com que as pessoas sejam seduzidas a ter né? A serem conhecidas pelo que elas têm e não pelo que elas são. Não se importa muitas vezes o que a pessoa é, o importante é o que ela tem, né? Então ela é conhecida pelo que ela tem e não pelo que justamente ela é. Então esse sistema, esse reino dos homens, vamos dizer aqui, por isso que a gente tem que, para a gente entender o reino de Deus, tem que entender o que é o reino dos homens, né? O sistema dos homens, o reinado dos homens. E eu achei muito interessante um pregador que ele não nasceu em uma nação, ele nasceu em um reino. Ou seja, ele nasceu num país que é governado por um rei. Ele estava falando a diferença que é para nós ocidentais, que nascemos, né, em nações, em países que são governados por presidentes, enfim. E ele falou: eu não nasci numa nação, nasci num reino. Eu nasci num lugar onde existe um rei. E nesse lugar onde eu nasci, as pessoas, elas não têm a propriedade do lugar que elas moram, que elas vivem. O rei é dono de todas as propriedades. Eu achei interessante, ele começou a mostrar ali, e dizendo então, justamente para a gente entender o que é o reino dos homens e o reino de Deus. Não é? Eu estava conversando há pouco tempo com o Mateus, meu filho, ele estava falando: pai, aqui na Holanda, a gente não compra, a gente literalmente compra uma casa. A gente compra uma casa, compra um apartamento. A gente não compra um terreno aqui.
A propriedade, a terra aqui é do rei. Lá é monarquia, né? Lá é o rei. Eles não vendem terras. As terras são do rei. As pessoas compram casas, constroem casas, mas o terreno é propriedade do rei. Interessante isso, né? Já pensou, aqui a gente compra lote, tem negócio de posse, né? A coisa, quer dizer, posse já é uma... Aqui para a gente, posse é uma coisa que realmente não é um documento, não é uma coisa assim, não é um direito, né, da pessoa, né? Muitas vezes a pessoa até perde porque não é uma coisa legalizada, muitas vezes aparece aí o herdeiro, sei lá. Bom, então, isso é muito interessante nós entendermos isso. Talvez você não tinha pensado que existem lugares assim. Caramba, tem lugares assim que você vai e compra uma casa, mas o terreno não, o terreno é do rei. Né? E a gente, quando começa a ver isso aqui, Jesus está falando sobre os senhores, não é? Ninguém pode servir a dois senhores, ou amará um, ou odiará o outro, ou vai se dedicar a um, vai desprezar o outro. Então, queridos, nós precisamos entender muito bem isso aqui, porque nós estamos, como igreja, no reino de Deus. Quando o pastor Casalberto costuma falar aqui várias vezes, né? O pastor Zé Augusto, pastor presidente da igreja. Eu não sou pastor presidente da igreja. Eu sou presidente da associação missionária, da pessoa jurídica. Eu não sou presidente da igreja. A igreja é do Senhor. O Senhor Jesus, Ele é o dono da igreja. Ele é o rei da igreja. Ele é o rei de toda a terra. Entendeu? Eu não sou o pastor, quando se fala pastor da igreja, não quer dizer que é o dono, não. Eu tenho interessante aqui, ó, quer ver? Porque ele aqui, ó, essa expressão assim, porque o rei, né, ele é chamado também de Senhor, como nós chamamos Jesus de Senhor. E o que eu fui buscar a tradução, o que seria Senhor? Senhor, ou rei, né, seria o dono, proprietário, o possuidor, não é? O chefe. Então, Jesus Cristo, Ele é o Senhor, Ele é o Rei, Ele é o dono, Ele é o proprietário. Então, da igreja, Ele é o Senhor. Amém, amado? Eu não sou presidente da igreja, ninguém é presidente de igreja nenhuma. Presidente, diretor, pastor, presidente da pessoa jurídica, né? Sem CNPJ, porque isso é por causa da lei que tem que ter isso. Mas a igreja de Cristo é Jesus, Ele é o Senhor, Ele é o dono, Ele é o proprietário, Ele é o possuidor, Ele é o chefe, Ele comprou com seu sangue, Ele derramou seu sangue, Ele comprou, Ele diz, edificarei a minha igreja. A igreja é do Senhor, amém, amado? O reino de Deus é de Deus, não é? O reino dos homens é outra coisa, não é? Então, o reino dos homens é isso aí, ó. Tem países, tem né, lugares onde o rei que é o dono das terras. Mas o nosso Deus, segundo o Salmo 24, diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Ele é o Senhor de toda a terra. Ele é o dono de toda a terra. Ainda que existam esses reis que são donos de terras, né, de países, que são reis, monarcas, mas o Senhor, Deus é o rei de toda a terra, Ele é o rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o dono de toda a terra. Ele deu a terra a Abraão, Ele deu a terra ao povo de Israel. Interessante, né, que Israel é a única nação que possui o título de propriedade da sua terra dada por Deus. Deus determinou na sua palavra que a terra que estaria dando, porque Ele é o Senhor, Ele é o dono da terra, de toda a terra. Salmo 24 diz isso. Então, querido, muito importante então a gente entender isso. Quem é o meu Senhor? O meu Senhor se chama Jesus Cristo. Amém? No reino de Deus, a maior autoridade é o Senhor Jesus. No reino de Deus. No reino dos homens, aí tem reis, tem presidentes, tem governadores, tem autoridades constituídas. Isso é o reino dos homens. Mas ninguém pode servir. Eu não sou servo do reino dos homens. Eu não sou servo do sistema, do mundo. Eu sou servo do Senhor. Ele é o meu Senhor. Amém? Entendeu isso? Então, mediante isso,
Jesus está falando assim, ó, ninguém pode servir a dois senhores, ou você serve a Deus, ou serve a Mamon, ou vai servir o sistema, ou vai servir ao mundo, ou você vai viver igual os pagãos, as pessoas que buscam, não é, andam ansiosas por aquilo que elas vão comer, beber, vestir e tal. No reino de Deus, Deus como rei, dono de toda a terra, ele sustenta, assim como Jesus está falando isso, olha, o meu pai é o rei, ele é o dono, então ele sustenta toda a criação. Ele dá o exemplo aqui dos lírios do campo, das aves do céu, e está dizendo assim, ó, e quem vive no reino de Deus, também será sustentado pelo meu pai, porque vive, ele falando assim, que homens valem muito mais do que as aves e os lírios do campo. Ele diz, não valeis vós muito mais? Versículo 30. Não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Então nós, no reino de Deus, nós temos mais valor ainda do que as aves e dos lírios, que são cuidadas, alimentadas, protegidas pelo Senhor. Quando nós vivemos no reino de Deus, nós somos protegidos, cuidados, mantidos pelo Senhor. Então essa ansiedade de que, né, o que vai acontecer da minha vida? Eu estou falando para mim. O Espírito Santo está falando para nós nessa noite. Eu preciso ouvir essa palavra. Eu não posso perder isso, porque eu não quero ser uma pessoa de pequena fé, eu não quero ser uma pessoa que vou negar a fé, dizer que eu creio em Deus, mas que eu tenho medo de amanhã, eu tenho medo do futuro, eu tenho medo de, caramba, como é que vai ser, como é que eu vou comer, o que eu vou beber? É isso que Jesus está falando. Eu não posso perder a visão do reino de Deus, que no reino de Deus, o meu futuro está nas mãos do meu rei, do nosso rei, amém? Ele vai cuidar de nós. Não vai deixar nada nos faltar. Jesus disse que nós valemos mais do que as aves que são cuidadas pelo Senhor. Amém, queridos? Eu preciso ouvir isso, nós precisamos ouvir isso. Não podemos deixar a ansiedade entrar no nosso coração e a gente começa a duvidar e acaba, que reino, afinal de contas, você está, eu estou? Que reino é esse? Que a gente está pregando, falando uma coisa tão linda, tão maravilhosa, mas quando eu sair daqui, eu estou preocupado, caramba, como é que vai ser? E como é que vai ser? Como é que eu vou pagar aquela conta? E aí, como é que eu vou comer? E como é que vai ser a roupa que tem que comprar? E o alimento? Não, eu estou no reino de Deus. E o meu rei não vai deixar me faltar nada. Nesses países governados por reis, tem lá, na Holanda tem o Dia do Rei. Diz que é o feriado mais comemorado lá na nação, o mais festivo, as pessoas saem todas para a rua, é um feriado, e é uma comemoração lá que eles fazem vários eventos. Então assim, o povo, isso é histórico, né? Isso vem de anos e anos e anos e anos, enfim, isso é um povo comemorando um rei. Imagina o nosso Deus, que é o rei de toda a terra. O nosso Senhor, que está acima de todos e é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém, querido? Glória a Deus. Então esse título rei é um título honorífico dado aos monarcas, né? E então a palavra de Deus, Jesus está falando assim, olha, se vocês servem ao reino dos homens, se vocês servem ao sistema do mundo, se vocês vivem igual os ímpios, igual os pagãos, igual aqueles que não têm fé, então vocês vão andar ansiosos, vocês vão andar preocupados, vocês vão ficar, então, está dizendo aqui, ó, mas se vocês servem a Deus, vivem no reino de Deus, né? Tem Deus como o seu rei, Jesus como seu rei, então há promessas de provisão, de proteção e de cuidado de Deus para a nossa vida. Amém, ama? Você pode dizer amém, glória a Deus. Há promessas aqui. Para que não sejamos homens de pequena fé, para que não andemos inquietos. Versículo 31, não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com o que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. As pessoas procuram isso lá fora, no reino dos homens. Mas o Pai Celestial, nosso Pai Celestial, bem sabe que necessitais de todas elas. 33, mas buscai primeiro o reino de Deus.
Ah, meu Deus, como é difícil isso, porque as pessoas buscam tudo menos, deixa por último, né? Não, eu vou correr atrás, não, eu vou buscar, vou para lá, para cá, mas buscai primeiro o reino de Deus, ou seja, primeiramente se submeta ao senhorio de Cristo na sua vida. É isso, buscar o reino é isso. O reino aponta para um governo. Então, buscar o reino é isso. Eu me submeto, Senhor, ao teu governo. Eu me submeto ao teu senhorio. Jesus é o Senhor. Inclusive, há coisas assim que se perderam muito. Eu imagino, não tenho certeza, eu tenho quase que certeza, que nesses países onde existem a monarquia, os reis, que quando eles vão fazer as canções nas igrejas evangélicas, quando os cantores, as das igrejas, nos inários, nos cantores, sei lá, cristãos e no harpas e tudo mais, eu tenho quase que certeza que sempre que eles se referem ao Senhor Jesus ou a Deus, sempre há Senhor, Senhor, Senhor. Mas já viu como é que nós temos tantas canções hoje gravadas que se referem a Jesus como você? Que rei é esse que a gente chama de você? Você, você Jesus, você Deus, você Jesus. Já percebeu isso? Eu tenho certeza que isso não é comum nesses países, porque eles, quando se referem ao rei deles, é o Senhor, o rei, não é? Tem aquele respeito. Mas a gente viu como é que a gente se perde essa coisa e chama Jesus de você. A gente chama um pastor de senhor, chama o apóstolo de senhor e chama Jesus de você. Fala, você, grava uma canção, que você coisa nenhuma. É o Senhor. Amém, amado? Tanto a gente pode dizer Jesus, quando a gente fala no reino, a gente fala Jesus, Deus, ou fala Senhor. Quando se fala Senhor, está se referindo a quem? A Deus ou a Jesus. Senhor Deus, Senhor Jesus, porque Ele é Rei. Amém, amado? Glória a Deus. É só um adendo aí nisso aí. Muito bem. Eu quero fazer comentar alguma coisa com você aqui sobre Jesus. Bom, se Jesus era o Rei, se ele escreveu isso aqui, ele falou isso, né, e foi escrito, né, não andeis ansiosos, não andeis cuidadosos e tal. Ele está dando aqui uma recomendação para todos nós, sim ou não? Né? Que a gente, é claro que a gente não pode ficar ansioso, mas a gente fica pensando, né? Como é que vai ser isso, como é que vai ser aquilo. A gente pensa nas coisas, é claro, nós temos que pensar mesmo, né? E aí eu comecei a relacionar aqui algumas coisas. Por exemplo, Jesus, ele falou isso aqui, tá bom, porque ele era Jesus, só que ele estava na terra, sim ou não? Ele vivendo na terra, ele precisava de se vestir, sim ou não? Precisava se vestir, não precisava? Ele precisava comer? Precisava. Ele bebia água? Bebia água. Ele dormia? Ele tinha que morar em algum lugar? Não tinha? Ele morando na terra, ele vivendo aqui, ele tinha que ter um transporte, em algum momento ele tinha que ter uma forma de se transportar, não tinha? Então, ele falou algo aqui que nós lemos, e eu comecei a ver, então, vamos ver então como é que era na vida dele, não é? Porque ele viveu nessa terra. Será que ele, como é que eram as coisas para com ele? Aí eu fiz uma pergunta, eu faço uma pergunta aqui para você nessa noite. O que Jesus tinha na terra? O que ele possuía nessa terra? Alguém pode dizer, pastor, ele não tinha nada. Ele não tinha nada, ele não tinha casa, ele não tinha nada. Mentira. Ele tinha tudo. Eu acabei de falar que do Senhor é a terra era dele. Ele tinha tudo. Olha só. Eu fiz essas anotações aqui, tá? Vou me basear aqui no que eu escrevi. Então, o que Jesus tinha na terra? Pastor, ele falou que as raposas têm covis, as aves têm um ninho, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Então, esse é um texto, assim, muitas vezes é utilizado para dizer que ele não tinha nada aqui. Eu escrevi assim, resposta. Então, a pergunta é, o que Jesus tinha na terra? Resposta, ele tinha tudo de que ele precisou. Tudo que ele precisou durante a vida dele aqui na terra, ele teve. Tudo. Vamos lá ver? Vamos lá, prepara sua Bíblia aí para a gente ver então. Em Mateus capítulo 8, versos 19 e 20, né, alguém chegou perto de Jesus e disse, mestre, te seguirei,
Eu te seguirei, mestre, por onde tu fores eu te seguirei. Aí Jesus então respondeu, olha, as raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então o que Jesus estava dizendo com isso? Ele estava dizendo, olha, eu não sou como vocês, o meu estilo de vida é despojado, porque eu tenho tudo, Vocês se apegam a uma casa e constrói a casa, e pinta, e faz reforma, e enfeita, e vocês compram carros. Na época eram os animais, né, o jumento e tal. Vocês vivem dessa jeito. Eu não, eu tenho tudo. Eu adotei esse estilo de vida. Como o ministério dele era um ministério itinerante, ele tinha que viajar muito, andar muito. Então eu não preciso de casa própria. Mas aonde eu precisar de uma casa, eu vou ter uma casa. Aonde eu precisar me hospedar, eu vou me hospedar. Onde eu precisar dormir, eu vou dormir. Entendeu? Ele tinha tudo. Em qualquer cidade que ele ia, tinha um lugar para ele ficar. Mas é maravilhoso isso, mano. Às vezes eu me lembro disso quando eu viajo. Assim, quando a gente faz essas viagens assim, aí eu penso assim, caramba, se eu for à América, eu tenho uma casa lá, várias casas que posso me hospedar, né? Parente lá, com certeza, não, vem para cá, vem para lá, tem uma disputa lá. Não, a gente fica hospedado numa casa, às vezes há um ciúme, né? Aí a gente tem que ir cada dia, ou cada noite, ou várias assim, é combinado, né? Ó, vai almoçar aqui, depois vai jantar não sei aonde, a gente... Olha só, eu me lembro assim, caramba, que coisa linda. Aí vai para Portugal, vai para esses lugares onde tem pessoas, tem irmãos nossos, né? Igrejas, enfim, a gente tem sempre. Jesus era assim, né? Não como eu, ele era despojado de qualquer coisa, mas tinha tudo. Aí, enfim, o que ele tinha na terra? Tudo era dele, toda a terra era dele. Então, em Marcos capítulo 11, versículo de 1 a 6, diz ali o texto que uma vez Jesus precisou de um transporte. E qual era o transporte na época? Um jumento. Se fosse hoje, amado, é claro que Jesus não ia andar de jumento. A não ser que fosse lá no norte, nordeste, lá bem para o interior mesmo, que num carro não consegue andar, né, Joab? Naquelas estradas lá que não... Mas se fôssemos assim, fosse hoje, se Jesus precisasse de um carro, ele teria um carro para ir para um lugar que ele quisesse. Aí olha só como é que acontece aqui, umas coisas assim, olha como é que as coisas funcionavam para ele. Então, ó, Marcos capítulo 11, versículos de 1 a 6. Aí diz assim, que ele ia entrar em Jerusalém, aí ele não ia entrar andando, foi a chamada entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Olha o que aconteceu. E logo que se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé, de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos. Olha que loucura, hein? Ele enviou 2 de seus discípulos e disse-lhes, ide à aldeia que está defronte de vós. E logo que ali entrares, encontrareis preso um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum. Soltai-o e trazei-mo. E se alguém vos disser, por que fazeis isso? Dizei-lhe que o Senhor, hein? Como é que está na sua Bíblia aí? Se alguém perguntar, por que vocês estão soltando esse jumentinho? Espera aí. Se alguém perguntar, dizei-lhe que o Senhor precisa dele. E logo deixará trazer para aqui. E foram, verso 4, e encontraram um jumentinho preso fora da porta, entre 2 caminhos, e o soltaram. E alguns dos que ali estavam lhes disseram, que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, disseram-lhes como Jesus lhe tinha mandado, e os deixaram ir. E levaram o jumentinho a Jesus. Entendeu? Coisa meio louca, né? E outra coisa, o jumentinho era 0 quilômetro. Que a Bíblia, não é verdade? Na tua Bíblia não está assim, ó, que ninguém ainda tinha montado nele. Não era jumentinho velho lá, velho, quase morrendo lá, não, zerinho. Outra coisa, amado, quando fala jumentinho, não quer dizer que era um animalzinho novinho, fraquinho, frágilzinho, né? Não era não. Não é isso não, era filho de uma jumenta. Tem um dos evangelhos que falam que estavam até 2, era a jumenta e o filho, quer dizer, mas já estava na idade já de poder, né, levar alguém, alguém poder montar e andar sobre ele, tá? Alguém pode pensar, poxa, que maldade, montou num filhote, não era nada disso não, já estava pronto para... E outra coisa, foi um privilégio para aquele jumentinho, né? Então, olha só, precisou de um transporte, ele teve um transporte.
mandou os discípulos, vai lá, se alguém disser, por que estão soltando? Diz que o Senhor precisa deles. Você pode dar glória a Deus por isso, irmão? Amém? Coisa maravilhosa. E não é que funcionou o negócio? Eles foram lá, aconteceu como Jesus disse. Perguntaram, por que estão mexendo aí? Estão soltando porque o Senhor precisa deles. Ah, tá, então pode levar. Mas que Senhor é esse? Que podiam perguntar, mas que Senhor? Quem é? Quem é que está? O Senhor precisa dele, o dono de toda a terra. O filho do rei dos reis, do Senhor dos senhores. O filho de Deus, Altíssimo, precisa dele. Que o Senhor nos ajude a entender essas coisas. Aí Jesus precisava de um salão. Um salão grande. Porque ele ia levar os 12 discípulos, apóstolos com ele, ia fazer a última ceia. Então não podia ser num quartinho, num lugar aberto. Ele precisava ele queria um salão. O que ele faz? Marcos capítulo 14. Versículo 12 a 16. Ele precisava de um salão. E agora, como é que faz? Quanto custa um salão aluguel? Não. Vamos ver o que acontece aqui. Marcos 14, 12. No primeiro dia da festa dos pães asmos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram os discípulos, aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa, mestre? E enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes, ide à cidade. E um homem que leva um cântaro de água vos encontrará, segui-o. E onde quer que ele entrar, dizei ao Senhor da casa, o Senhor aqui com minúsculo, tá? Ao Senhor da casa, o mestre diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo, mobilado e preparado, preparai ali. E saindo os seus discípulos foram à cidade, e acharam como lhes tinha dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde foi com os 12. Amém? O salão já estava preparado, mobilado, né? Estava prontinho já para ser utilizado. Ele mandou os discípulos, vocês vão encontrar um homem carregando um cântaro de água, seguem ele, quando chegarem na casa que ele entrar, diga, olha, onde é que está o aposento aí que o mestre diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com meus discípulos? Aí está lá, pronto, já está tudo preparado. Você pode dar glória a Deus por isso, amado? Amém? Coisa maravilhosa. Meu Deus, eu sei que as pessoas, não é pecado nenhum, nem errado que as pessoas de Deus, que vivem no reino de Deus, tenham salões de festa, tenham carros, nada disso. Eu quero chamar a tua atenção para a forma, o estilo de vida de Jesus no reino, que não independia de ter ou não ter, o que ele precisava ele tinha. Se tem ou não tem, mas o que ele precisava ele tinha. O que mais? Dinheiro. Jesus tinha dinheiro? Sim ou não? Mateus 17, 27. Onde é que ele guardava o dinheiro? Meu Deus do céu. Ele era despojado, era uma vida despojada das coisas. Foi cobrado o imposto do templo. E olha só, o templo era o lugar, né, de adoração, onde era lido os pergaminhos e tal. Agora você vê, você já pensou, amado, hein? Jesus vem aqui literalmente na nossa igreja, aí tem um almoço aí, Joá, aí tem 10 reais, aí Jesus vem, não, 10 reais, tem que pagar, Jesus. Mas você ia cobrar, alguém tem coragem de cobrar alguma coisa de Jesus? Que ele é o dono de tudo, né? Não é verdade? Então foram cobrar o imposto do templo a ele, o Filho de Deus, do Deus Altíssimo, o Rei dos Reis. Aí ele falou assim, deixa, Pedro, fica tranquilo, para que não haja ofensa, não haja escândalo e tal, pode pagar. Vou fazer o seguinte, Pedro, vou pagar o meu e o teu também. Jesus ainda pagou o de Pedro. O que diz aqui no versículo 27, né? Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Eu vou pagar o teu imposto também, Pedro. Você pode dar glória a Deus, amado? Amém. Esse é o Deus maravilhoso que a gente serve, né? Será que ele faz isso ainda hoje? Assim, eu creio que até literalmente, mas assim, tudo que você está ouvindo aqui, será que Jesus não faz isso também? Se a gente está no reino, confia nele, será que ele não faz assim coisas, uma loucura? Que é isso? Como é que pode?
Como é que pescar um peixe, o primeiro peixe que você pegar, Pedro, vai, abre a boca lá que tem uma moeda lá que vai dar o suficiente para pagar a minha parte e a tua parte. Meu Deus do céu, glória a Deus. Comida, ele tinha comida, tinha supermercado. Mateus capítulo 14. Mateus 14. Ele não somente tinha comida para ele, como para também alimentar multidões. Meu Deus, mas porque ele era Jesus? Somente por isso? Não. Não. Ele não estava aqui na terra com todo o seu poder, ele estava como um homem sem pecado. E ele disse que nós faríamos obras maiores do que ele fez. Que Deus nos ajude. Mateus 14, 15 a 21 fala sobre a primeira multiplicação, porque teve outra, né? A primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Ouvindo isso, retirou-se dali para um lugar deserto, apartado, sabendo o povo, seguiu. Jesus viu uma grande multidão, verso 14, possuído de íntima compaixão para com ela, curou seus enfermos, sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo, o lugar deserto, a hora é avançada, despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse, não é mister que vão, dá-lhes voz de comer. Então eles disseram, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Traz isso aqui. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, abençoou, partindo os pães, deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão, comeram todos, saciaram-se, levantaram-se dos pedaços que sobejaram 12 cestos, e os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Eu sei que muita gente não acredita nisso aqui, né? Muito ateu, muita gente que até nas igrejas não acredita num negócio desse. 5.000 homens, né, pastor Carlos? Falou aqui domingo, fora mulheres e crianças, imagine, 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então a conta que o pastor até falou aqui domingo foi uns 15 mil pessoas, né? Levando mais ou menos por aí, porque criança, imagina. Ele não tinha só para ele comer, não, ele alimentava multidões ainda. Tinha aqueles que financiavam o seu ministério, as mulheres que foram libertas, Lucas capítulo 8 fala sobre isso, de 1 a 3. Quando ele precisava de um perfume importado, aquele que realmente a pessoa passa, fica aquele rastro, né? Aquele perfume precioso. Marcos capítulo 14, verso 3. Foi aquele perfume que foi derramado. Quer ler? Capítulo 14 de Marcos, versículo 3. Estando ele em Betânia, sentado à mesa, em casa de Simeão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, de muito preço, quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. Quando precisou de uma Bíblia, né, o rolo, né, antigamente era em rolo, né? Lucas capítulo 4, foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, ele abriu lá Enfim, esse é o Senhor que nós servimos. Vale a pena viver nesse reino ou não? Nesse reino que não é comida, Romanos capítulo 14, 17. O reino de Deus não é comida nem é bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É milagres, um reino de milagres, um reino de justiça, um reino de paz, um reino de alegria. Das vezes, né, no chamado reino de Deus, que nós dizemos que vivemos, muitas vezes estamos tristes, injustiçados, sem paz. Olha aqui, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria. Muitas vezes, porque esse não é o reino de Deus. Quando nós estamos num lugar, quando nós estamos numa igreja, quando estamos servindo ao Senhor, mas não se manifesta a justiça, a paz e a alegria, então, que reino é esse? Que a Bíblia diz que é um reino de paz
de justiça e de alegria no Espírito Santo. Amém? O reino de Deus. Esse é o reino de Deus. Não é o reino dos homens. A quem você está servindo? Quem é o teu Senhor? Deus é o teu Senhor ou é Mamon? Que Deus nos ajude. É apenas uma introdução. Que Deus nos ajude a trabalhar isso, a refletir sobre isso, sobre o reino de Deus. Não adianta uma igreja botar, né, podia ser projeto Vida Nova do reino de Deus. Isso não quer dizer que é do reino de Deus. Não adianta nenhuma denominação colocar isso como no nome da igreja. Na verdade, isso é algo que tem que ser vivido. Na verdade, isso é algo que tem que se manifestar no dia a dia da igreja. Como eu falei, não tem um dono, não tem o pastor presidente da igreja, tem da pessoa jurídica, não da igreja. Aqui é o Senhor. Amém, irmã? No reino de Deus, Jesus é o Senhor. A igreja é do Senhor. Ele comprou com seu sangue. Nós somos dele. Nós somos seus servos. Amém? Glória a Deus, sim ou não? Amém? Então, lançamos fora toda a ansiedade. Não podemos ler uma coisa e viver outra. Se você entrou aqui nessa noite preocupado, ansioso com alguma coisa que está te incomodando, vamos nessa noite lançar sobre o Rei toda a nossa ansiedade. Amém? Lançar sobre o Rei Jesus. Deixa Ele cuidar de você, deixa Ele cuidar desse problema, deixa Ele cuidar dessa situação que te aflige, que te inquieta, que tira a tua paz. Ele diz que se nós andarmos ansiosos, nós seremos pessoas de pequena fé. Não estamos confiando que Ele vai cuidar de nós. Eu gostaria, pretendo meditar mais sobre isso, sabe? Porque com certeza vai ter muita coisa que fala sobre isso. Até mesmo vendo sobre a forma de vida que as pessoas, nesses países governados por reis. Alguma coisa a gente já vê em filmes, assim, algumas coisas a gente tem uma ideia, do que realmente há todo um cuidado também para com o povo, enfim. Mas acima de tudo, para a gente poder fazer uma comparação, porque o reino, como é que é o reino dos homens, para que a gente possa entender também a relação ao reino de Deus. Que esse é o reino. Jesus fala, quando Jesus veio a esse mundo, perguntaram a ele se ele vinha libertar o povo, os judeus do jugo romano, e ele falou assim: olha, não, o meu reino não é desse mundo, o meu reino nunca terá fim. Quando João Batista apareceu no deserto pregando, ele diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Reino dos céus, reino de Deus, a mesma coisa. E João Batista veio pregar o reino de Deus. É chegado o reino de Deus. Jesus veio implantar o reino de Deus na terra. Amém? Quando naquela oração que Jesus nos ensinou, ele fala assim: venha o teu reino. Não fala assim? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, Jesus está dizendo assim: se vier o reino do Senhor, se nós estamos pedindo, Senhor, venha o teu reino para a minha vida, para a nossa igreja, se vier o reino de Deus, a vontade de Deus vai se manifestar, prevalecer, porque ele diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, porque no céu é o reino de Deus, é o reino dos céus que comanda, E o desejo de Deus é esse, que o reino de Deus esteja em nós, em cada um de nós, que nós possamos confessá-lo como Senhor da nossa vida. E uma vez você consciente disso, nós verdadeiramente estaremos seguros, providos, e a ansiedade vai ser lançada fora no nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Vamos, fica de pé. Vamos pedir a Deus: Senhor, Tu és o meu Senhor, de fato, de verdade.